Olá, nono ano, iniciamos hoje a nossa videoaula número 5 e nós vamos começar a falar do segundo capítulo do nosso livro, que trata da Primeira Guerra Mundial, também chamada de Primeira Grande Guerra. Agora, antes de iniciarmos falando sobre a Primeira Guerra Mundial, eu gostaria que vocês fossem lá no livro de atividades, nas páginas 5 a 9, e fizessem as atividades. Essas atividades serão consideradas de forma avaliativa, ou seja, vai valer ponto, vai valer presença. Então vão lá e façam as atividades, da página 5 à página 9 do livro de atividades. Fazendo as atividades, vocês vão fotografar a página e mandar para mim no meu WhatsApp pessoal, que todos vocês têm e está aí no grupo, viu? Então façam as atividades, fotografem as páginas e manda para mim, que nós vamos usar como avaliação. Agora sim, falando então da Primeira Guerra Mundial. Qual o contexto da Primeira Guerra Mundial? Nós tivemos no final do século XIX e início do século XX um período de prosperidade na Europa. Nós tivemos um forte período de industrialização com a Revolução Industrial, nós tivemos a expansão colonial da Europa sobre os continentes africano e asiático, que nós estudamos isso no ano passado, vocês devem lembrar. Então a Europa estava próspera. Houve também neste tempo uma revolução dos costumes e tudo parecia estar indo bem. A Europa era um modelo de civilidade, de organização política, de desenvolvimento cultural. Então a Europa nesse período era o centro do mundo. Mas junto com esse período de prosperidade havia também diversas disputas territoriais. Então países disputando territórios com outros países, e essas disputas eram muitas vezes tensas. Então haviam 3 grandes impérios, e esses 3 grandes impérios disputavam um território chamado de Península Balcânica. Sobre isso, vocês vão olhar lá na página 19 do livro de História, tem uma atividade aí que tem uma imagem. Essa imagem aqui do livro de atividades, ela mostra os 3 impérios. O Império Austro-Húngaro, o Império Russo e o Império Turco-Otomano, disputando lá o território que é a Península Balcânica. Além disso, havia também as chamadas políticas ou política de alianças, que eram alianças militares de defesa. Então, países formavam alianças com outros países, declarando que se algum desses países fosse invadido por outro país, todos os países que faziam parte daquela aliança deveriam se unir em defesa daquele país que foi invadido. Então, havia 2 alianças. A primeira delas é chamada Tríplice Aliança. Essa Tríplice Aliança é formada pela Alemanha, pelo Império Austro-Húngaro e pela Itália. E a outra aliança que havia era chamada Tríplice Entente, que era formada pela Inglaterra, França e Rússia. Essas alianças elas já existiam bem antes da guerra, elas não foram feitas em função da guerra, não, elas já existiam bem antes. E como eu disse, eram alianças de defesa militar. É um cenário tenso, como eu falei, disputas territoriais, então um cenário pronto para a guerra. Sem falar do contexto geográfico do Império Austro-Húngaro. O Império Austro-Húngaro era um império multiétnico, ou seja, eram diversos povos de diversas etnias, diversas línguas, diversas culturas diferentes que formavam um único império. Então, estes povos viviam em conflitos, e alguns deles, por exemplo, os sérvios, que faziam parte do Império Austro-Húngaro,
né, ele já queria se separar do império, queria sua emancipação política. Então, era um cenário, apesar de próspero, era um cenário tenso, pronto para uma guerra. Só faltava acender o estopim, né? Faltava aí alguém dar o pontapé inicial nesse cenário tenso para gerar uma grande guerra. Esse estopim foi aceso com o assassinato do arquiduque Francisco Ferdinando, que aconteceu em 28 de julho de 1914, na cidade de Sarajevo, na Bósnia, no Império Austro-Húngaro. O arquiduque Francisco Ferdinando era herdeiro do trono austro-húngaro, né? Então, o seu assassinato foi considerado uma afronta. Quem assumiu a autoria, né, ou quem foi reconhecido, né, como autor desse assassinato, foi um jovem estudante chamado Gravilo Príncipe. Gravem esse nome, porque ele é importante, né? Foi ele que começou a Primeira Guerra Mundial, né? Então, Gravilo Príncipe assassinou Francisco Ferdinando, o arquiduque Francisco Ferdinando. E ele era membro de um grupo terrorista chamado de Mão Negra. Esse grupo terrorista ele lutava pela independência da Sérvia. Então, o Império Austro-Húngaro considerou esse assassinato naturalmente uma afronta e se organizou militarmente para ocupar a Sérvia. Pediu ajuda à Alemanha, porque a Alemanha fazia parte, né, da Tríplice Aliança. Então falou com a Alemanha: olha, se vocês nos apoiarem, nós vamos invadir a Sérvia. A Alemanha apoiou, né, fez a aliança, aliás, né, cumpriu com a aliança que já havia feito. Então o Império Austro-Húngaro se preparou para ocupar a Sérvia. Também a Itália, que fazia parte desta Tríplice Aliança, a princípio ela não entrou na guerra, mas depois acabou entrando. Do outro lado, né, da Tríplice Entente, a Rússia saiu em defesa da Sérvia. Então a Rússia movimentou seus soldados para a Sérvia e apoiou a Sérvia contra o Império Austro-Húngaro e a Alemanha. Portanto, assim, então, a Rússia declara guerra à Alemanha e à Áustria-Hungria. Como a Rússia fazia parte da Tríplice Entente, também a França declarou guerra à Alemanha. Então, pronto, está montado o cenário da Primeira Guerra Mundial. De um lado, Alemanha e Áustria-Hungria contra a Sérvia. Do outro lado, a Rússia e França em defesa da Sérvia, né? A Inglaterra até então não havia, assim como a Itália, até então não havia entrado na guerra, só que como a França declarou apoio à Rússia, a Alemanha se propôs então a invadir a França pela Bélgica, né? Então primeiro a Alemanha ocupou a Bélgica. Como a Alemanha ocupou a Bélgica, a Inglaterra entrou na guerra. Então veio a Inglaterra, França e Rússia contra a Alemanha e Áustria-Hungria, e depois a Itália também entrou na guerra. Então assim começou esta grande guerra que mudou a história da humanidade para sempre, né? Os dois lados da guerra, a Tríplice Entente e a Tríplice Aliança, achavam que seria uma guerra rápida, mas esta guerra durou 4 anos e meio e foram milhares de mortos, né? Cidades históricas destruídas, toda uma geração, toda uma cultura, tudo destruído, né? Toda essa primazia europeia sobre o mundo, tudo isso se desmoronou nesta primeira grande guerra. E a guerra ela só acabou em 1918, quando os Estados Unidos entrou apoiando a Inglaterra e a França nesta guerra. E como os Estados Unidos entrou com um número grande de soldados, descansados, bem armados, forçou com isso a Alemanha a se render, né? Então a Alemanha se rende em 1918
e assim acaba a Primeira Guerra Mundial. As fases da guerra, como a guerra aconteceu, cada momento da guerra é assunto para a nossa próxima videoaula. Não esqueçam de fazer as atividades do livro de atividades, páginas 5 a 9, e mandar a foto para mim. Até a nossa próxima videoaula.